turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós estamos juntinhos para mais uma aula de língua portuguesa. Você está preparado? Está animado? Está aí cheio de expectativa para como é que vai ser a nossa aula de hoje? Pois eu também estou. E eu quero desejar para vocês as minhas boas-vindas. Eu sou a professora Denisa e hoje nós vamos estar juntos nessa aventura de descobertas. E hoje eu vou apresentar para vocês, primeiramente, como vocês sabem, né, gente? As nossas habilidades a serem conquistadas ou aperfeiçoadas. E a habilidade de hoje é ler e compreender com autonomia o verbete de dicionário. E aí você já tem uma dica de qual é o gênero textual que nós vamos trabalhar hoje. Então, você já sabe qual é o nosso gênero? Eu vou te falar aqui. O gênero textual da semana é verbete de dicionário. Você, com certeza, já teve algum contato com um dicionário na sua vida. Seja lá na biblioteca da escola, na sala de aula, em casa, ou até mesmo com dicionários que nós chamamos de dicionários virtuais, aqueles que nós encontramos lá na internet. Então, está preparado? Está aí animado? Pois vamos começar a nossa aula, tá bom? A nossa aula vai começar com aquele momento especial, que você já sabe qual é, não é verdade? É a hora da leitura. E nessas semanas, eu e você estamos vendo uma coleção muito legal de uma autora que se chama Tracy Moroni sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Hoje eu trouxe para vocês o seguinte título. Vamos dar uma olhada aqui na nossa telinha. O título é o seguinte: Quando me sinto feliz. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal na nossa leitura, que é a felicidade, que é aquela sensação de alegria, de contentamento, de satisfação pessoal. E você? O que é que você faz quando você se sente feliz? Vamos ver o que o nosso personagem faz? Vamos dar uma olhada na história? Então vem comigo, vamos fazer a leitura. Quando me sinto feliz, apetece-me pular de alegria. Quando me sinto feliz, ando todo sorridente e tudo à minha volta parece especialmente maravilhoso. Às vezes, rio tanto, que até me dói a barriga. Rir à gargalhada me faz sentir tão bem. Olha só como é que o nosso personagem fica quando está feliz, né? Todo contente, todo animado. São muitas as coisas que me fazem sentir feliz. Como, por exemplo, estar com os amigos, brincando, empinando pipa, não é verdade? Fazer bolachas com a avó, aquele momento especial com a nossa família, com aquela pessoa que você gosta, está desenvolvendo alguma coisa, seja uma receita ou um trabalho manual, não é? É muito interessante mesmo. Ou quando o meu pai me leva para acampar e nos sentamos perto da fogueira a comer. Costumamos falar e rir muito. Você já conseguiu sair alguma vez aí na sua vida para um lugar diferente, onde você possa estar ao ar livre, num ambiente bem legal? Então, os acampamentos geralmente acontecem lá nas zonas rurais, né? Onde tem campo, vegetação, muitas flores, então lugares bem bonitos mesmo. Vamos continuar a nossa leitura. À noite, olhamos o céu cheio de estrelas e tudo parece tão calmo. Quando me sinto feliz, tenho mais paciência e não me zango por causa de pequenos problemas. E sinto-me mais simpático e amigo dos outros. Quando me sinto feliz, posso ajudar os outros que se sentem tristes ou zangados a sentirem-se melhor. Ajudar as outras pessoas a sentirem-se felizes faz-me sentir mesmo muito bem. Olha que interessante. Quando você está feliz, você também pode transbordar essa felicidade, essa alegria para quem está do seu lado. Mesmo aquelas pessoas que estão tristes. Você já ficou do lado de uma pessoa que estava triste e de repente ela sorriu porque você disse ou fez alguma coisa que alegrou o coração dela? Que recompensa maravilhosa é essa, não é? E esses são os frutos que a felicidade nos traz. Vamos continuar. A felicidade é um sentimento fantástico.
faz-me gostar de mim e sentir-me bem comigo mesmo. E essa leitura, essa historinha aqui é para desejar para você exatamente tudo isso. Que você se sinta bem consigo mesmo, que você possa alegrar as pessoas à sua volta, que você possa, assim, fazer com que todos os momentos da sua vida sejam momentos maravilhosos. Gostaram da nossa história de hoje? Muito bem, eu também gostei bastante e a partir de hoje a gente vai entender como é importante a felicidade na nossa vida, não é? Então vamos agora para o nosso gênero textual da semana, gente. O nosso gênero é o verbete de dicionário, já está aí na sua telinha e nós vamos começar a conversar sobre ele agora. Então vem comigo que a gente vai descobrir o seguinte: afinal de contas, o que é um dicionário? Vamos para o nosso conceito de hoje? Olha na tela que a gente vai fazer essa leitura juntos, tá bom? O que é um dicionário? É um livro de referência que reúne em ordem alfabética verbetes com os significados ou traduções de uma palavra. Então, um dicionário é um livro onde eu posso encontrar significados de um verbete. Ou seja, sabe aquela palavrinha que você lê e você não compreende o que ela significa ou qual o sentido dela naquele texto ou naquela frase? Então, para isso, nós podemos ter a ajuda desse livro maravilhoso, o dicionário, porque ele vai reunir alguns verbetes com os significados de cada um deles. E tudo isso, como o nosso conceito já diz, é organizado em ordem alfabética. E hoje a gente vai falar muito sobre ordem alfabética, porque para conseguir ler um dicionário, nós temos que ter muito domínio sobre a ordem alfabética. Então, vamos continuar, gente. O que é um verbete? Você se lembra na semana passada que nós já trabalhamos o verbete de enciclopédia. Hoje nós trabalharemos o verbete de dicionário, mas vamos para o conceito aqui do que é um verbete. Vamos lá? Verbete é um texto escrito de caráter informativo destinado a explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos determinados pela obra de referência, mais comumente encontrados em um dicionário ou em uma enciclopédia. E hoje nós vamos estudar o dicionário. É isso mesmo. Então vamos continuar, pessoal. Agora, uma pergunta para vocês. Aonde nós encontramos o verbete de dicionário? Claro que você, ao ouvir essa pergunta, vai dizer assim para mim: professora, nós encontramos o verbete de dicionário? No dicionário, não é verdade? Mas eu quero apresentar para vocês alguns tipos de dicionário que nós temos aqui para que a gente possa pesquisar esses verbetes. O primeiro tipo de dicionário é aquele dicionário que nós chamamos o dicionário impresso. É aquele dicionário que você pega, que você procura aí as palavrinhas ou os verbetes que você precisa saber o significado. Então, eu trouxe para vocês o exemplo do dicionário Aurélio, que é aquele dicionário, um dos mais famosos que nós temos, não é? Muito utilizado nas salas de aula, para também dar suporte a quem está fazendo ou desenvolvendo algum trabalho, um artigo ou algo do tipo. Então, o dicionário é muito importante para quem estuda. Olha só, além desse dicionário que nós temos, que é aquele dicionário que fala dos significados dos verbetes, nós também temos um outro tipo de dicionário, que é o dicionário idiomático. É aquele dicionário que nós podemos procurar as palavrinhas em outro idioma. Por exemplo, olha aí na tela, eu trouxe para vocês um exemplo de um dicionário de tradução de inglês para português e de português para inglês. Ou seja, se você escolhe uma palavra, por exemplo, sol, a palavrinha sol. Eu quero saber como é que é escrita essa palavra em inglês. Então, eu tenho que procurar em um dicionário que faz tradução de português para inglês. E aí eu vou encontrar a resposta. Entenderam para que serve esse dicionário? Pois vamos para outro dicionário. Esse aqui é muito legal, gente. Esse aqui é muito utilizado nas primeiras séries, nas séries iniciais das escolas. Que dicionário especial é esse, gente? É o dicionário ilustrado. Diga comigo, dicionário
Ilustrado. O que é o dicionário ilustrado, professora? Muito simples. O dicionário ilustrado é aquele dicionário que, quando a gente está fazendo pesquisa nele, ele também traz, além dos conceitos dos verbetes, ele também vai trazer ilustrações. Podem ser desenhos, gráficos ou fotografias. Então, quem é que não gosta de ver um dicionário ilustrado, né? É muito mais divertido, prende muito mais a atenção, não é verdade? Além de todos esses dicionários que eu te apresentei, ainda falta mais um, que é esse aqui. Aí você pode até me perguntar, professora, mas aí não é um dicionário, aí é um computador, é um celular, é um tablet. E você tem razão. Só que todos esses objetos, que são materiais tecnológicos, que quando conectados à internet, podem acessar os dicionários virtuais, que são aqueles que a gente encontra nos sites de busca. Então, o dicionário pode estar aí ao alcance da palma da sua mão, lá no celular, ou no computador, ou no tablet. Então, é só usar a internet e você também vai ter vários dicionários à sua disposição. Então, você já sabe onde é que nós podemos encontrar todos esses dicionários, não é? Muito bem. Vamos continuar? A pergunta que eu quero falar para vocês, fazer para vocês agora. Será que você sabe utilizar corretamente o dicionário? Será que você sabe? Eu vou falar aqui para vocês o seguinte, olha só. Utilizar o dicionário, para a utilização do dicionário é necessário algumas coisas. E hoje nós vamos saber o que são essas coisas, tá bom? Vamos começar? Olho na tela para a gente fazer a leitura. Um dos principais requisitos para a utilização correta do dicionário é o domínio da ordem alfabética. Lembra que eu falei para você que hoje a gente ia falar muito sobre ordem alfabética? E o que é a ordem alfabética? De onde é que vem essa palavrinha alfabética? Claro que você já sabe, a ordem alfabética quer dizer a ordem das letras que compõem o nosso alfabeto. Você sabe que nós temos uma organização do alfabeto. Quem é que vem primeiro, quem é que vem depois e por último, lá no finalzinho. Então, é muito importante você dominar a questão da ordem alfabética, tá bom? Outra coisa que eu tenho para falar para vocês, para que você utilize corretamente o seu dicionário. Também é necessário analisar o contexto no qual a palavra se encaixa e achar o significado apropriado. Olha só, agora nós temos uma palavra destacada que se chama contexto. Diga comigo, contexto. O que significa essa palavra? É muito simples. Acontece que na nossa língua portuguesa, às vezes uma palavrinha ou expressão pode ter mais de um significado. Portanto, dependendo da frase onde ela está, ela pode significar uma coisa ou outra. Isso é analisar o contexto. Entenderam? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a palavra manga. Não é? A palavrinha manga, ela pode ser considerada uma fruta, não é verdade? Aquela fruta gostosa, amarelinha que a gente come no lanche, faz suco, faz mousse, faz tanta coisa legal. Mas a palavrinha manga também pode significar uma parte da nossa roupa, que é essa parte aqui, a manga da camisa. Não é verdade? Então, dependendo da frase onde essa palavrinha está sendo utilizada, ela pode ter um significado ou outro. Por isso é importante eu e você analisarmos o contexto para achar o significado apropriado de cada verbete nas frases e textos. Então, vamos continuar? Olha só, gente, eu trouxe para vocês a página de um dicionário ilustrado para constatar que os verbetes eles têm algumas informações. Vamos dar uma olhada aqui? Claro que a gente não vai conseguir ler todas as palavrinhas desse dicionário. Eu trouxe só para vocês terem uma ideia de como é a organização desse gênero textual, mas eu quero que vocês prestem atenção a respeito dos verbetes. Primeira ideia que nós temos a respeito dos verbetes é a seguinte: eles estão organizados em ordem
alfabética. Eu sei que você já falou aí na sua casa, né? Na hora que eu falei a palavra ordem, você já foi falando alfabética. Isso mesmo, você tá craque, viu? Exatamente. Então, eles obedecem à ordem das letrinhas que compõem o nosso alfabeto. Além disso, eles possuem um ou mais significados. Lembra que eu acabei de falar para vocês que uma palavrinha pode ter mais de um significado? Então, lá nos verbetes de dicionário, nós temos a enumeração dos significados de cada um deles. Além disso, eles apresentam linguagem formal. O que é uma linguagem formal, gente? É aquela linguagem que nós costumamos visualizar em um documento, em uma carta oficial. Não é aquela linguagem do dia a dia, não, que a gente conversa com o nosso amiguinho. É uma linguagem formal, tá bom? Vamos continuar? Pessoal, agora nós vamos ver o seguinte. Nós temos que aprender quais são os elementos de um verbete de dicionário. É claro que nem todo verbete vai trazer todos os elementos de dicionário ao mesmo tempo, porque tem dicionários que eles são mais reduzidos, mas existem dicionários que trazem todos esses elementos, tá bom? Mas vamos começar? O primeiro elemento que nós temos aqui é a entrada ou cabeça do verbete, que é aquela palavrinha destacada sobre a qual nós vamos pesquisar o significado dela. Então, como é que nós chamamos aquela palavrinha que vai ficar bem destacada? É a cabeça ou a entrada do verbete. Outro elemento do verbete é a classe gramatical da palavra. Nos dicionários, você vai ver se aquela palavra é um verbo, é um adjetivo, é um substantivo, é um pronome. Então, todas as classes gramaticais, elas vão ser especificadas em cada verbete. Ah, esse verbete aqui é um verbo, mas aquele verbete é um adjetivo. E por aí vai, tá bom? Outro elemento são os significados ou traduções. Claro que você sempre vai procurar o dicionário para saber o significado de alguma palavra ou a tradução dela em outro idioma. Então, essa parte aqui, esse elemento, não pode faltar de jeito nenhum, porque você vai procurar um dicionário para saber o que significa aquela palavra, não é verdade? Vamos para mais um elemento? Olha só, gente. Esse elemento é muito legal, mas nem sempre ele vai vir destacado nos dicionários, que é a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra, em que idioma ela foi criada. Alguns verbetes vão trazer essa informação, outros não. Vamos continuar? Nós temos também a divisão silábica da palavra. Você sabia que lá no dicionário você tem condições de saber a divisão das sílabas de cada verbete? Olha que legal! Que dica boa que a professora Denise acabou de te falar, não é verdade? Então, quando você for procurar uma palavrinha lá no dicionário, você já vai saber que se você quiser saber sobre a separação silábica, lá no dicionário você também vai ter essa informação. E, por último, temos exemplos e informações extras. Quais são esses exemplos, professora? Por exemplo, existem dicionários que vão trazer frases com a palavrinha que você acabou de descobrir o significado. Nós chamamos essa parte de aplicação em uma frase. Então, além disso, além dos exemplos, nós podemos ter informações extras, que são as imagens dos dicionários. Lembra que eu falei para vocês que existem dicionários ilustrados? Então, são informações extras, não é verdade? Então, vamos continuar, gente? Agora nós vamos para a parte mais legal da nossa aula, pessoal. Chegou o momento da gente fazer aqui a leitura de um verbete. Nós vamos pegar aí um verbete, fazer a leitura dele, ver como é que ele é todo estruturadinho e conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Olha só o verbete que eu trouxe para vocês. Gente, olho na tela. A gente sabe que essa palavrinha é uma palavrinha que gosta muito de estar na boca dos nossos alunos. Todo mundo gosta de brincar. Quem é que não gosta de brincar, não é verdade? Então, vamos observar aqui o nosso verbete. Temos aqui destacado a palavrinha brincar.
Entre parênteses, você pode perceber que a palavrinha está separada. Você lembra que eu disse que lá no dicionário a gente encontra a separação silábica das palavras? Então, nós também temos destacada a palavra que é, aliás, a sílaba mais forte, que é essa sílaba, última sílaba que está destacada de amarelo. Quando a gente quer achar a sílaba mais forte, o que a gente faz? A gente fala a palavra bem alto, como se estivesse chamando uma pessoa que está bem longe. Por exemplo, a palavra brincar. Vamos chamá-la? Brincar! E aí a gente descobre que a sílaba mais forte é a sílaba K, a última sílaba da palavra. Mas aqui no nosso dicionário, ele já está dizendo para a gente, não é? Olha uma outra informação extra que a gente acabou de encontrar. Logo ao lado, nós temos a classificação gramatical, que é o verbo. E nós temos 2 significados da palavra brincar e mais um exemplo de uma aplicação em uma frase. Então, vamos dar uma olhada aqui em como é que se estrutura o nosso verbete? Nós temos aqui o verbete, que é a palavrinha brincar, que nós chamamos aqui, gente, de entrada ou cabeça do verbete, que é aquela palavra principal, não é? Além disso, nós temos essa parte aqui que está destacada, que está separando as sílabas, não é verdade? E nós chamamos essa parte aqui de separação silábica. Nós temos também a classificação gramatical do nosso verbete, que está sendo classificado como verbo. Brincar é um verbo. Além disso, nós temos 2 significados para essa palavrinha, para esse verbete. 2 significados. São os significados do verbete. Então, qual o primeiro significado? Brincar significa divertir-se. É quando você vai se divertir em algum lugar. Mas nós temos um outro significado para a palavra brincar, para o verbete brincar, que é dizer ou fazer algo que não é sério. Sabe, quando você conta uma história para alguém que não é de verdade, a pessoa fica preocupada e você diz assim, eu estava só brincando, não é? Você já passou por isso? Já viu alguém fazer isso? Então, essa expressão significa que a pessoa está dizendo algo ou fazendo alguma coisa que não é sério. Vamos continuar? Além disso, nós temos uma aplicação da palavra do verbete brincar em uma frase. Vamos ler a nossa frase. Bárbara brincava com sua irmã Betina. Uma era enfermeira e a outra paciente. Está aqui o nosso verbete, não é? Brincava, o verbo brincar no tempo passado. Vamos continuar nossa leitura? Vamos lá, gente? Agora nós vamos trabalhar o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que nós precisamos falar sobre o contexto e sobre a ordem alfabética? Agora nós vamos falar sobre o contexto das frases e saber o significado delas em cada uma, tá bom? Vamos lá. Leia as frases abaixo e descubra o sentido da palavra brincar em cada uma delas. A primeira frase é essa aqui, gente. A menina gosta de brincar à tarde. Temos aqui o nosso verbete, brincar. O que significa esse verbete brincar nessa frase? Significa divertir-se ou significa dizer ou fazer algo que não é sério? O que você acha? 2 segundinhos para você pensar e já a gente conversa. Vamos lá, pessoal. Brincar nesse contexto significa divertir-se. Ela gosta de brincar, de se divertir. Vamos para outra frase? Vamos lá? Ela se acalmou ao ouvir que estavam só brincando. O que significa a palavrinha brincando aí, o verbete brincar? Significa se divertir ou significa dizer ou fazer algo que não é sério? O que você acha? Vamos tentar aí descobrir. Será que ela se acalmou quando ouviu que estavam só brincando? O que será que quer dizer isso? Vamos para a nossa resposta? Quer dizer aí, o verbete brincar quer dizer ou fazer algo que não é sério. Ou seja, alguém fez alguma coisa que a pessoa ficou preocupada e só se acalmou depois que descobriu que era uma brincadeira, que não era nada sério. Vamos continuar? Mais uma frase.
Os meninos brincaram o dia inteiro no parque. Olha o nosso verbete aí novamente, gente. Brincaram o dia inteiro no parque. O que significa brincar aí nesse contexto? Se divertir ou dizer ou fazer algo que não é sério? O que você acha? Essa daqui tá muito fácil, não é verdade? Então, vamos para a nossa resposta? Os meninos estavam mesmo, eram se divertindo no parque, brincando mesmo a valer, não é? Muito bem. Agora nós vamos fazer uma outra atividade bem legal e eu quero que você preste bastante atenção nesse momento. Nós vamos colocar algumas palavras em ordem alfabética. Vamos lá? Eu trouxe para vocês aqui, gente, primeiramente, olho na tela, nós temos o nosso alfabeto da nossa língua portuguesa. E eu trouxe algumas palavrinhas que foram tiradas lá daquela página do dicionário que a gente acabou de conhecer ali, há pouco tempo atrás da nossa aula. Então, vamos lá. Trouxe aqui para vocês umas palavrinhas, olha só. As palavrinhas que eu trouxe foram brincar, brasileiro, brinquedo, bruxa, brilhante. Vamos repetir? Brincar, brasileiro, brinquedo, bruxa e brilhante. Nós temos que entender o seguinte, cada uma dessas palavras, elas começam com a mesma letra. Você percebeu? Eu coloquei tudo organizado aqui para você perceber. Qual é a letra que se repete na primeira letrinha de cada uma das palavras? Vamos lá? É a letra B. Parabéns para você que acertou. É a letra B. Então, nós vamos continuar verificando a ordem alfabética. Até agora estão todas as palavras iguais. Não é verdade? Começam com a mesma letrinha. Vamos observar a segunda letrinha? Qual é a segunda letrinha de cada palavra? É a letra R. Preste atenção que a letra R, ela se destaca em todas as palavrinhas. Vamos lá agora para o seguinte, olha só. Na terceira fileira, nós temos as letras A, I e U. Qual dessas três letrinhas vem primeiro no nosso alfabeto? Olhe lá na tela. Qual das três letrinhas vem primeiro no alfabeto? Letra A, letra I ou letra U? Já está destacado. É a letra A, não é verdade? Então, gente, olha só a letrinha A na palavrinha brasileiro. Você está vendo aí? Nós já percebemos aqui que de todas essas palavrinhas, a primeira na ordem alfabética é a palavra brasileiro. Agora nos resta 4 palavrinhas. Vamos dar uma olhada agora? Vamos observar ainda na terceira coluna. Quais são as letrinhas que estão na terceira coluna? A letra I e a letra U, não é verdade? Da letra I para a letra U. Quem é que vem primeiro lá no alfabeto? Vamos olhar o alfabeto? Vamos dar uma olhada, saber? Quem já sabe? Gente, é a letra I que vem primeiro no alfabeto. Então, nós temos 3 palavrinhas com letra I. E aí, a gente já descobriu o seguinte. A palavrinha bruxa é a última palavra, não é verdade? Na nossa ordem alfabética. Então, vamos dar uma olhada aqui na 4ª coluna. Nós temos aqui a letra N, a letra X e a letra L. Dessas 3 letrinhas, quem é que vem primeiro no alfabeto? Olha só, aqui na nossa lista já está aqui destacado. É a letra L, gente. Sabe qual é a palavrinha que vem depois de brasileiro? É a palavrinha brilhante. Muito bem, pessoal. Nós temos mais 3 palavrinhas agora. A palavra brincar, brinquedo e bruxa. Vamos analisar agora a 5ª coluna, pessoal. A 5ª coluna, vamos lá? Vamos dar uma olhada. Temos aqui a letra C, a letra Q e a letra C e a letra Q, que a palavra bruxa é a última, não é verdade? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. A letra N vem para todas as duas. E agora nós temos aqui, gente, olha só. A letra C, que vem na palavra brincar. E nós vimos que a palavra brincar é a 3ª palavra da nossa ordem alfabética. Logo depois, nós temos o que mais? Nós temos aqui a palavrinha brinquedo, que vai estar aqui conosco. E, por último, a palavrinha bruxa. Fechamos todo o nosso material de atividade e agora a gente vai acertar se a gente conferiu a ordem alfabética. Vamos lá? Vamos ver se a gente acertou? Temos aqui a palavrinha brasileiro, a palavrinha brilhante, a palavrinha brincar, a palavrinha brinquedo
e a palavrinha bruxa. Gostaram da nossa atividade, pessoal? Então, muito obrigada por assistir. E a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Perguntem para os seus professores se você tem alguma dúvida. Façam todas as atividades que são pedidas para vocês, porque nós estamos aqui para isso, para que a gente se desenvolva e aprenda muitas coisas, tá bom? Um beijo, tchau, tchau! Olá, turminhas do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estão bem mesmo, de verdade? Estão aí animados e prontos para a nossa aula de língua portuguesa? Ótimo, porque nós já vamos começar mais uma etapa aqui de aprendizagem, de muito conhecimento e muitas aventuras, eu e vocês. Então venham comigo, quero que vocês se sintam todos muito bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Denise Braga e vou estar com vocês nessa aventura de descobertas. Vamos começar a nossa aula sabendo quais são os nossos objetivos de hoje. Você sabe que antes de qualquer coisa aqui na nossa aula, nós precisamos saber o que nós vamos aprender, de que forma, como é que nós vamos aperfeiçoar o nosso conhecimento, não é? Vamos para o nosso objetivo? Identificar em verbete de dicionário a formatação e diagramação específica deste gênero. Professora, explica para mim que eu não entendi. Então, eu vou te explicar de uma forma bem simples. Nós vamos perceber como é que é construído, produzido um verbete de dicionário. Tá certo, então? Então, vamos lá. Hoje, né, na nossa aula, nós vamos iniciar com um momento muito especial. E hoje eu trouxe para vocês uma mensagem bem interessante. Gente, nosso gênero você já sabe qual é, que é o verbete de dicionário. E agora nós vamos para o nosso projeto Sou Maratona Leitura. E eu quero saber de você. Você está aí fazendo suas leituras, você está acompanhando cada texto, está aí se entregando mesmo nessa leitura para conseguir aperfeiçoar a sua leitura? Gente, é muito importante, sabe por quê? Porque quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Entenderam? Se a gente lê pouco, a gente aprende pouco. Se eu leio mais e mais e mais, a gente aprende mais. Então, não se preocupe se você estiver aí com alguma dificuldade de leitura. Se tem uma palavrinha que você não consegue falar, conversa com teu professor, conversa com alguém da sua família, conversa com um dos teus coleguinhas lá da tua sala de aula, mas não deixe nenhuma dúvida, tá bom? E hoje eu trouxe para vocês um texto que tem como título o seguinte: O Tempo, de Olavo Bilac. Gente, esse texto é muito legal e eu queria trazer ele para vocês. E durante essa semana, vocês vão estar fazendo uma leitura diferenciada a cada dia desse texto, tá bom? Então, olhe na tela que nós vamos fazer a leitura juntos agora. O tempo. Sou o tempo que passa, sem princípio, sem fim, sem medida. Vou levando a aventura e a desgraça. Vou levando as vaidades da vida. A correr de segundo em segundo, vou formando os minutos que correm. Formo as horas que passam no mundo. Formo os anos que nascem e morrem. Ninguém pode evitar os meus danos. Vou correndo sereno e constante. Desse modo, de 100 em 100 anos, formo um século e passo adiante. Trabalhai porque a vida é pequena e não há para o tempo demoras. Não gasteis os minutos sem pena. Não façais pouco caso das horas. Olha que texto maravilhoso, gente, falando de como o tempo é um presente especial nas nossas vidas e como nós precisamos aproveitar esse tempo de modo bem eficiente para que não se perca nada, porque o tempo, ele não para. Você sabe disso, não é? Quantas pessoas pegam assim o celular e passam o dia todinho nesse celular?
e não fazem nada, não é verdade? Então, o tempo é algo que precisa ser aproveitado por mim e por você. Ele é um presente para cada um de nós. Então, não desperdice seu tempo, é a mensagem do Olavo Bilac. E eu trouxe para vocês hoje, pessoal, uma pequena biografia, uma pequena história do nosso autor. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Conhecendo o autor do texto. Quem é o autor do texto? Olavo Bilac. Olha na tela que nós vamos ver um pouquinho sobre a história dele, tá bom? Olavo Bilac nasceu em 1865 e faleceu em 1918. Vamos dar uma olhada aqui na sua biografia. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac nasceu no Rio de Janeiro. Abandonou os cursos de medicina no 5º ano e direito para se dedicar à poesia. Além de poeta, foi jornalista, crítico, inspetor da instrução pública e membro do Conselho Superior do Departamento Federal, entregando-se a uma campanha em prol do serviço militar obrigatório. Pertenceu à Escola Parnasiana Brasileira, sendo um dos seus principais representantes ao lado de Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Então, este é o autor do nosso texto, O Tempo. Gente, voltando aqui um pouquinho para o nosso texto, ele tem 109 palavras. Deixa eu voltar aqui para você dar uma olhadinha. Olha só. Você vai fazer a leitura desse texto silenciosamente. É aquela leitura que você não abre a boca, fecha a boquinha, não vai falar nada, mas vai apenas ler com os olhos e com o pensamento. Essa leitura você já sabe, a professora Denise já explicou para você, que é uma leitura que vem para facilitar o teu poder de se concentrar em alguma coisa. Então, a leitura silenciosa vai nos ajudar muito nesse sentido, tá bom? Da gente se concentrar. Então, fechados aqui comigo, vocês vão fazer essa leitura. Quando vocês estiverem no final da semana, vocês já vão estar craques nesse texto. Já vão ler ele divinamente bem, eu tenho certeza. Combinado? Então, façam a leitura aí em casa, mostrem para o papai, para a mamãe ou para quem estiver aí na sua casa, quem convive com você. Converse com seus professores, seus colegas de classe e faça a sua leitura com muita perfeição, tá bom? Vamos lá, vamos continuar? Então, gente, olha só. Nossa aula de língua portuguesa e nós vamos voltar para o nosso gênero da semana, que é aquele gênero verbete de dicionário. E agora eu trouxe para vocês uma oportunidade muito legal. Nós vamos observar detalhadamente a estrutura de um verbete de dicionário. E aí, vocês estão aí prestando atenção? Então vem comigo aqui, olha só, pessoal. Olho na tela. Esse verbete foi retirado de um dicionário impresso, tá bom? É uma imagem, uma fotografia de um dicionário impresso. E agora nós vamos observar algumas coisinhas sobre ele. Vamos fazer primeiro a leitura do nosso texto, tá bom? Lá em cima nós temos duas palavrinhas uma ao lado da outra, que é educar e efígie. E aqui embaixo nós temos aqui todo o nosso verbete. Vamos fazer a leitura? Educar. E entre parênteses nós temos a palavra que está separada em suas sílabas, né? Educar. Ao lado nós temos 3 letrinhas juntas. VTD, que significa verbo transitivo direto, que é uma classificação gramatical. Já nós vamos falar mais sobre isso. Temos o número 1, gente. Dar educação a alguém, ensinar. Aí temos uma frase, olha só. É função dos pais educar os filhos para que se tornem pessoas conscientes e seguras. Temos o número 2. E aqui tem dizendo, transmitir conhecimentos ou instruir. Temos mais uma frase exemplificando. O professor Edécio educa adolescentes do 8º e 9º anos. Temos também o número 3. Ensinar comandos a animais ou adestrar. E temos mais uma especificação numa frase. Estou educando o cachorro a não fazer as necessidades dentro de casa. Temos o número 4.
aperfeiçoar-se. Temos também a exemplificação numa frase. Passou a fazer exercícios para educar o corpo e manter uma boa postura. Educou-se para manter uma postura correta quando está sentado diante do computador. Então, você percebe que o nosso verbete aí, ele tem vários significados. Olha aquilo que eu falei para vocês na aula anterior, não é? Uma palavrinha pode ter mais de um significado, e é o caso da palavrinha educar. Vamos agora observar toda a estrutura desse verbete? Vamos lá? Começamos com aquela parte bem interessante que é a ordem alfabética. Quando você estiver manuseando um dicionário, você vai perceber que na lateral dele você vai encontrar as letrinhas colocadas em ordem, as letrinhas da ordem alfabética. Por exemplo, esse verbete está na seção da letrinha E, que vem depois da letra D, não é verdade? E antes da letra F, tá bom? Então, vamos continuar, gente. Aqui em cima, olho na tela, nós temos aqui a primeira e a última palavra que estão escritas na página desse dicionário. Essas duas palavrinhas que sempre vêm bem no comecinho da página do dicionário, elas são chamadas de palavras guia. Ou seja, para que você não perca tempo lendo todas as palavrinhas ali, você lê a primeira palavra da página do dicionário e lê também a última palavra da página do dicionário. Sabendo da ordem alfabética, você vai descobrir se a palavra que você procura está naquela página ou não, sem precisar ler todas elas. Por isso que é muito importante a gente dominar a ordem alfabética, não é? Vamos continuar, pessoal. Aqui nós temos a palavrinha educar, destacada de vermelho, e nós chamamos essa parte do nosso verbete de entrada ou cabeça do verbete. Então, você já sabe, toda vez que você for ler um verbete, você já sabe que aquela palavrinha destacada que chama bastante a atenção é chamada de entrada ou cabeça do verbete. Combinado? Aprenderam? Então, vamos continuar. Olha só. Nós temos também aqui a separação silábica e a classificação gramatical do verbete. Tá vendo aqui que eu fiz, aqui sublinhei para vocês, olha só. A palavra, o verbete educar está separado, né? As sílabas estão separadinhas e ao lado nós temos também a classificação gramatical. A palavrinha, o verbete educar, é um verbo. O que é um verbo? É aquela palavrinha que indica uma ação, tá bom? Então, vamos continuar? Nós temos aqui os significados do verbete. E o verbete educar tem vários significados. Eu fiz aqui o seguinte, olha, destaquei para vocês. O significado de número 1, número 2, número 3 e número 4. E nós percebemos que uma mesma palavrinha pode ter vários significados, não é mesmo? O significado 1 da palavrinha educar significa dar educação a alguém. Isso quer dizer, gente, o seguinte, que dar educação significa que você vai ser ensinado no seu comportamento. Como você deve tratar as pessoas, como você deve falar com as pessoas, entenderam? Essa palavrinha de educar, nesse sentido, significa isso. É ser ensinado a respeito do seu comportamento em seu modo de vida, tá bom? Mas nós temos o segundo significado, que significa o quê? Educar também significa transmitir conhecimentos, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui com você hoje. Nós estamos falando sobre um gênero textual, estamos vendo a estrutura desse gênero textual e você está aprendendo sobre o gênero textual. Então, educar também significa isso, transmitir um conhecimento para alguém, ensinar a alguém sobre alguma regra, seja ela de matemática, língua portuguesa ou outra disciplina. Entenderam? Então, vamos continuar. O terceiro significado é adestrar. Adestrar, que é
exatamente ensinar, mas ensinar animais. Você já ouviu falar em animais adestrados? Ou seja, são aqueles animais que tem alguém chamado, que a gente chama de treinador, não é verdade? E eles são ensinados a fazer algumas coisas. Por exemplo, tem gente que ensina o cachorro em casa, dá a patinha, pede a patinha, o cachorro coloca a patinha em cima da mão, não é verdade? Vocês já viram isso? E a gente pede assim, deita, o cachorrinho deita, rola, o cachorrinho rola. Esses animais nós chamamos de animais que são adestrados, ou seja, são ensinados por alguém, tá bom? E o último conceito do verbete educar significa se aperfeiçoar. É treinar para que algo melhore, seja na sua vida, no seu corpo, na sua vida de uma forma geral. Então, educar nesse sentido significa aperfeiçoar. Quando, por exemplo, a gente está estudando a leitura, nós estamos educando o nosso modo de ler. Então, nós estamos fazendo o quê? Aperfeiçoando a nossa leitura, tá bom? Vamos continuar? Vamos lá, gente? Nós também temos aplicações do verbete em frases. No verbete aí, nós temos 4 significados. Em cada um desses significados, nós temos frases dando exemplos, tá bom? Vamos ver a primeira frase do conceito 1, que é dar educação a alguém. Olha a frase. É função dos pais educar os filhos para que se tornem pessoas conscientes e seguras. Vamos ver a aplicação do conceito 2 do verbete educar. O professor Edécio educa adolescentes do 8º e 9º anos, nesse sentido de transmitir conhecimentos. No conceito 3, olha o exemplo da frase. Estou educando o cachorro a não fazer as necessidades dentro de casa. Então, educar nesse caso significa adestrar um animal. E por último, temos aí a frase, educou-se para manter uma postura correta quando está sentado diante do computador. Ou seja, a pessoa quer aperfeiçoar a sua postura diante do computador. Entenderam, pessoal? Então, essa aqui é a estrutura de um verbete. Gostaram de aprender? Então, vamos lá que a gente tem muita coisa para fazer agora, porque nós estamos agora na nossa hora da atividade. Preparem-se, porque nós vamos fazer muitas coisas legais, tá bom? Então, vamos lá, gente, olha só. Leitura aqui junto comigo. De acordo com o verbete de dicionário lido, a palavra educar pode ter diversos significados. Você se lembra que significados tem a palavra educar? Então, vamos dar uma olhadinha? Educar significa incentivar um comportamento de alguém, não é? Que é ensinar uma pessoa como ela se comportar. Também significa transmitir um conhecimento, trazer para você um conhecimento que você não tinha. Por exemplo, pode ser um conhecimento de língua portuguesa, de geografia, matemática e etc., qualquer disciplina, não é verdade? Além disso, educar pode significar adestrar um animal. É ensinar um animal a fazer alguma coisa. Correr, saltar, rolar no chão, dar a patinha, isso tudo é adestrar. E por último, educar também significa se aperfeiçoar em alguma coisa. Pode se aperfeiçoar na leitura, se aperfeiçoar na dança, se aperfeiçoar nos estudos, nas atividades de casa, não é verdade? Então, tudo isso significa educar. Nós temos, então, gente, 4 conceitos diferentes do mesmo verbete. Qual é a nossa atividade agora? A nossa atividade é muito interessante. Nós vamos ver algumas frases e vamos ver que a palavra, o verbo, o verbetezinho educar vai estar nessas frases. E aí a gente vai entender em qual contexto vai estar essa frase, qual vai ser o significado do verbete. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Agora, vamos olhar para a tela. Agora, observe o verbete educar nas frases a seguir e assinale o que ele significa. Então, você já sabe que nós estudamos o verbete educar, que ele tem 4 diferentes conceitos e, dependendo da frase, ele vai ter um conceito ou outro. Então, vamos lá? Vamos observar a frase. A minha primeira frase é: sua mãe lhe educou a respeitar as pessoas mais velhas. Então, o que significa o verbete educar, que já está aí
todo destacado para você. O que significa a palavrinha, o verbete educar nessa frase? Será que significa, letra A, incentivar um comportamento? B, transmitir um conhecimento? C, adestrar um animal? Ou D, aperfeiçoar-se? O que significa essa palavrinha destacada na frase? Eu vou dar um tempinho para você pensar e daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais sobre essa questão, tá bom? 2 segundinhos para você. Então, pessoal, já decidiram aí qual é a alternativa que vocês vão escolher? O que significa essa frase aqui? Sua mãe lhe educou a respeitar as pessoas mais velhas. A palavrinha destacada é educou, que vem do verbete educar, não é? O que significa? Significa incentivar um comportamento de alguém? Ou transmitir um conhecimento, adestrar um animal ou se aperfeiçoar? Qual foi a letrinha que você escolheu? Vamos para a nossa resposta? Vamos lá? Olha só. Quando a mamãe educa, ela está incentivando um comportamento. Entenderam? Então, educar nesse sentido é incentivar um comportamento. Parabéns para você que acertou. E agora a gente vai para mais uma frase bem legal. Vamos lá? A nossa próxima frase é essa aqui. Olho na tela e vamos juntos fazer a leitura. O gato foi educado a fazer suas necessidades dentro da caixa. O que significa o verbete educar nessa frase, dentro desse contexto? Vamos para as alternativas, que são as mesmas. Letra A, incentivar um comportamento. B, transmitir um conhecimento. C, adestrar um animal. Ou D, aperfeiçoar-se em alguma coisa. Mais um tempinho para você pensar, conversar com alguém, conversar com um coleguinha de sala e vamos aí trazer a nossa resposta. 2 segundinhos e já já a gente se fala novamente. Vamos lá, gente? Vamos voltando aqui para a nossa atividade. Então, o que você me diz? Quando na frase está dizendo que o gato foi educado a fazer suas necessidades dentro da caixa, essa palavrinha destacada, educado, que vem do verbete, né? Educar, ela está querendo dizer o quê? Incentivar um comportamento de alguém, transmitir um conhecimento, adestrar um animal ou aperfeiçoar-se em alguma coisa? Vamos para a nossa resposta, vamos lá? A resposta está na letra C, adestrar um animal. Nesse caso, educar significa adestrar um animal. E uma grande pista que nós temos para essa resposta é exatamente o gatinho, que foi ensinado a fazer as suas necessidades dentro da caixa, não é verdade? Então, vamos para nosso próximo desafio. Vamos lá, eu e você. Então, vem comigo. Temos mais uma frase. Quero que você olhe aí na tela e nós vamos agora fazer a leitura dela juntos. Vamos lá? O professor educa os alunos para resolver os cálculos de matemática. Então, gente, temos mais uma frase e o mesmo verbete aí. O professor educa os alunos para resolver os problemas, os cálculos de matemática. Então, vamos para as nossas alternativas, vamos lá? O que significa educar nessa frase, nesse contexto? Significa incentivar um comportamento? Transmitir um conhecimento? Adestrar um animal? Ou aperfeiçoar-se em alguma coisa? Tempo para você pensar e já já a gente volta com a nossa resposta e a nossa reflexão. Preste bem atenção, pense bastante, converse com alguém, converse com seus colegas de classe e vamos atrás da nossa resposta, tá bom? 2 segundinhos para você. Então, pessoal, já pensaram bastante? Já deu tempo, né? Já deu tempo? Então, o que significa
a palavrinha educar, o verbete educar nessa frase? Quando eu digo que o professor educa os alunos sobre a disciplina de matemática, o que ele está fazendo? Ele está incentivando o comportamento, transmitindo um conhecimento, ou ele está adestrando um animal? Ou ainda, será que ele está se aperfeiçoando em alguma coisa? Qual foi a alternativa que você escolheu? Me diga aí. Vamos para a nossa resposta? Vamos lá? Olha só, gente. A nossa alternativa correta é transmitir um conhecimento. É isso que nós fazemos nas nossas salas de aula. Nós pegamos alguma informação, nós trazemos para vocês informações e essas informações são liberadas para cada um de vocês. Assim, na hora das nossas atividades, com as nossas tarefas ou explicações, sejam aquelas explicações feitas no quadro, ou hoje como é que está a nossa realidade, né? Explicações em vídeos, em áudios. Muito bem. Então, tudo isso é transmissão de conhecimento, que também significa educar. Então, educação vai muito além, né, do que a gente imaginava. E você já tinha imaginado que educação tivesse 4 conceitos diferenciados? Então, vamos continuar nossa atividade, gente. Temos ainda mais uma frase bem legal para a gente fazer aqui a nossa análise. E nós temos essa frase. Eu quero que você olhe na tela aí bem rapidinho. Faça essa leitura comigo, que a gente vai entender agora o significado desse verbete na frase. Vamos lá? A garota educa sua memória com atividade de leitura. Vamos ler novamente? A garota educa sua memória com atividades de leitura. O que significa educar a memória com atividades de leitura? Vamos dar uma olhada? Será que significa incentivar um comportamento? Será que ela está incentivando a memória? Será que significa transmitir um conhecimento? Ou adestrar um animal? Será? Letra C. Ou letra D, será que significa se aperfeiçoar em alguma coisa? Então, gente, qual é a alternativa que você escolhe? Na frase, a garota educa sua memória com atividades de leitura. O que significa isso? Vamos dar uma olhada, presta bem atenção, releia a frase se for necessário. Eu vou te dar um tempinho para você pensar e daqui a pouquinho a gente volta para conversar juntinhos sobre esse tema, tá bom? 2 segundinhos para você. Vamos lá, pessoal, vamos voltando aí. Já fizeram a sua escolha? Então, a garota educa sua memória com atividade de leitura. O que ela está fazendo? Quem aí já percebeu? A gente estava até falando sobre isso, né? No começo da nossa aula, sobre o quanto é importante a leitura, para que a leitura serve, né? Quanto mais eu leio, mais eu aprendo. A leitura serve para tantas coisas, não é verdade? Vamos para a nossa resposta, gente? Olha só. A garota educa sua memória com atividade de leitura. Educar, nessa frase, significa se aperfeiçoar. Olha que dica legal. Através da leitura, a garota, ela aperfeiçoa a sua memória. E você já parou para pensar como isso é bem interessante, como é bem importante isso? Como a leitura, ela vai trazendo para você concentração, vai aperfeiçoando a sua memória, melhorando o seu entendimento, não é verdade? Então, tudo isso, gente, é para a gente entender o seguinte: educar significa muitas coisas. Gostaram da nossa atividade de hoje? Que bom! Então, eu trouxe para vocês aqui uma frase sobre educação, pessoal. Olha na tela para a gente refletir um pouquinho, olha só. O objetivo da educação é criar homens e mulheres capazes de fazer coisas novas. Quem recebe educação recebe asas para imaginar tantas coisas e criar coisas novas, não só para si mesmo, mas para as pessoas ao seu redor. Então,
Valorize sua educação. Deixo para você o meu abraço, o meu beijo, o meu carinho. Queridos alunos, a nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Deixo aqui os meus agradecimentos pela companhia de vocês em cada uma de nossas aulas e desejo para vocês tudo de bom em 2021. Um abraço apertado, um beijo bem grande. Tchau, tchau. Bom dia, alunos! Estou aqui mais uma vez, professor Rogério, desta vez para a nossa aula de Geografia. Isso mesmo, aula de Geografia do terceiro ano do ensino fundamental, onde nós iremos abordar representação cartográfica. Professor, cartográfica vem de cartão? Mais ou menos. Vamos ver daqui a pouquinho um pouco mais do que é a cartografia. Porque a habilidade que nós iremos estudar é identificar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representações cartográficas em tecnologias digitais distintas, ok? Então, nós vamos identificar imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de representações cartográficas em tecnologias digitais distintas. Mas antes vamos ver quais os objetivos da nossa aula. Primeiro deles, estudar as representações cartográficas. Depois, observar como os espaços podem ser representados. E, por fim, analisar elementos da cartografia. Tá bom? Então, vamos estudar as representações cartográficas, ou algumas delas, porque são muitas, não daria para estudar tudo aqui. Observar como espaços podem ser representados, porque a cartografia ela tem essa função de representar o espaço em forma de um desenho e também analisar elementos da cartografia, porque são vários elementos dentro da cartografia que vai nos dizer o que é que existe naquele espaço que está representado no desenho. E vamos partir agora para alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles, você sabe o que são mapas? Eu acredito que saibam. Você sabe o que são mapas? Mapas do Tesouro, muito interessante. O mapa de Teresina, o mapa do Piauí, o mapa do Brasil, o mapa do mundo, chamamos de mapa mundi, né? Isso são mapas, mas podem existir mapas menores. O mapa de um prédio, o mapa de um bairro, ok? Você sabe o que são mapas bidimensionais e tridimensionais? Aí já complica um pouco. O que são mapas bidimensionais e tridimensionais? E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Você conhece os elementos dos mapas? Com certeza conhecem alguns, talvez vários. Porque são muito comuns quando nós pegamos os mapas e encontrarmos esses elementos. Porém, talvez vocês ainda não tenham se dado conta de que conhecem, mas provavelmente conhecem. Cartografia. Vamos começar falando então da cartografia. O que é cartografia? Cartografia é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas. Olha só. É responsável pela elaboração e estudo dos mapas. Não basta somente elaborar. O mapa precisa ser estudado. Quando você... o professor diz assim, a professora, olha, pega aí o mapa do Brasil. Onde é que está o norte? Como é que eu vou saber? Se não tem escrito nada, só tem um mapa e um símbolo ali do lado. Dá para saber pelo símbolo.
tá? Dependendo do símbolo, eu vou saber ali onde é o norte, dá para eu saber mais ou menos onde é o Piauí, onde é Teresina, a partir desse símbolo. Ok? Então, isso é função da cartografia. Cartografia é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas e representações cartográficas em geral, incluindo plantas, croquis e cartas gráficas. Ah, professor, plantas é aquela planta que a gente... Não, planta é outra coisa, é uma representação cartográfica, tá bom? Essa área do conhecimento é de extrema utilidade não só para os estudos em geografia, mas também em outros campos, como a história e a sociologia, pois, afinal, os mapas são formas de linguagem para expressar uma realidade. Isso é muito importante. O mapa ele é uma forma de linguagem própria. Para quê? Para expressar uma realidade, para nos apresentar algo, para nos apresentar determinado espaço. Ok? Então, o mapa ele tem uma função muito grande. E vai servir não somente para a geografia, mas para diversas outras disciplinas. É importante que nós tenhamos os mapas. Ou mesmo, por exemplo, para engenharia. Aqui vai passar uma avenida que vai ligar Teresina do seu lado norte ao seu lado sul. Bem, mas o que é que tem nesse caminho? Vamos ver aqui pelo mapa. Então, pega-se o mapa e aí a gente consegue observar o que tem nesse caminho onde vai passar essa avenida a partir desse mapa. Então, o mapa ele tem uma função muito importante para nós, ok? É algo que é muito importante, que é indispensável para a ciência como um todo. Volto a dizer, não somente a geografia, mas também diversas outras ciências que se servem desses mapas. Então, o mapa ele é muito, muito útil para nós. Confira a seguir um resumo dos principais elementos da cartografia. Bem, a cartografia como um todo, não somente os mapas que a gente está acostumado a ver, mas a cartografia de modo geral, ela tem diversos elementos, tá? Não é um nem dois, não. São vários elementos dentro da cartografia que vão nos ajudar a entendermos justamente os mapas. Então, para isso eu preciso entender alguns elementos da cartografia. Vamos lá. O primeiro deles é o próprio mapa em si. Está aqui a imagem de um mapa do Brasil, que vai retratar a expectativa de vida ao nascer da população no ano de 2015. Ok? Então, onde está verde escuro, nós temos aqui pela legenda, é de 78 a 79. Onde é o outro verde? O verde um pouco mais claro, de 76 a 78. Bem, eu não vou ler tudo isso, mas só para nós entendermos que há uma legenda aqui e que esse mapa está me dizendo qual é a expectativa de vida da população ao nascer, ok? De vida ao nascer até a população idosa. Quanto tempo essas pessoas vivem em média, tá bom? Bem, então mapa é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. Então, o Brasil, nós sabemos que ele é enorme, muito maior do que isso. Porém, nós temos aqui um Brasil representado no mapa nesse tamanho aqui. Por quê? Porque o mapa ele tem essa função de representar um espaço grande num espaço menor. Faz essa redução, ok? Um mapa temático, por sua vez, é uma representação de um espaço realizada a partir de uma determinada expectativa ou tema, ok? Que pode variar entre indicadores sociais, naturais e outros. Aqui nós temos um indicador social, tá bom? Esse é um mapa temático. Qual é o tema dele? Expectativa de vida ao nascer e população idosa 2015. Então, esse é um mapa temático. Ele traz aqui a divisão política do Brasil, porém, pela sua legenda,
eu consigo identificar o que o tema traz, que é a expectativa de vida da população. Plantas. Planta também é uma representação cartográfica. Lembram que eu falei que não é aquela planta que a gente planta, né, presa na terra? Não. Planta é representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande, ok? Ou seja, com uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior, é muito utilizada para representar casas, moradias em geral, além de bairros, parques e empreendimentos. Nesse caso aqui, o que é uma planta? A planta é uma forma reduzida de um determinado local a partir das suas edificações ou mesmo do seu terreno e o que existe neste terreno. Aqui nós temos a planta de uma casa. O que é que nós temos? Nós temos aqui um quarto, tá? Nós temos o tamanho aqui em metros do quarto, da parede que vai do quarto e até a cozinha, que é de 3,75 metros. Nós temos o tamanho da parede aqui do quarto, que é de 2,70 metros. Do outro quarto, que é de 3,35 metros. Nós temos aqui, desta parede até esta parede, 2,70 metros. Do banheiro aqui, 1,20 metros. Do outro quarto, 2,70 metros. Tá bom? Daqui para cá, qual é a distância, professor? É só olharmos aqui, somarmos 3,35 metros com 2,70 metros, que nós vamos ter o tamanho desta parede. Bem, eu estou falando isso aqui, nós não vamos entrar em mais detalhes, mas é só para dizer o que é que tem na planta, tá? Então, nós temos o tamanho das paredes, nós temos o que é cada ambiente e o que tem em cada ambiente. Nós temos aqui, por exemplo, no quarto, a pia, o vaso sanitário, o chuveiro e a porta, como ela vai abrir aqui, ó. Mesma coisa aqui na sala, nós temos aqui o que pode ser um rack, por exemplo, um estante, nós temos a porta onde vai abrir, nós temos o sofá onde vai ficar e aqui um centro, que na verdade não está em centro, está unindo aqui os dois sofás, né? E aqui na cozinha também. Tudo isso é o que nós chamamos de planta, é a planta de um determinado local, que é também uma representação cartográfica e não deixa de ser para nós um mapa. Por quê? Porque ele vai nos situar. Croquis. O croquis é um esboço cartográfico de uma determinada área ou, em outras palavras, um mapa produzido sem escala e sem os procedimentos padrões na sua elaboração, servindo apenas para obtenção de informações gerais de uma área. Isso aqui é um mapa. É um mapa ali desenhado, nesse caso aqui à mão, tá? De forma muito simples, dizendo basicamente o que tem naquele lugar, porém sem os detalhes. Eu sei que aqui é a Avenida Antônio Beira Rio, aqui tem outra rua, aqui tem uma igreja, a imagem não está muito boa, mas dá para nós entendermos, aqui tem um campo de futebol, tá bom? Isso aqui é um croquis, tá? É um esboço cartográfico, é um mapa produzido sem detalhes ainda, tá? É o que nós chamamos de esboço, é um ensaio, ainda não é um mapa definitivo, isso é um croquis. A escala, que é a escala? É a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa. É a proporção, porque é importante nós termos a escala, que é essa proporção. Bem, como eu falava do mapa do Brasil, por exemplo, nós sabemos que o Brasil é enorme e o mapa aqui estava sendo representado desta forma. Como eu vou medir, calcular a distância entre a cidade de Teresina e a cidade de Parnaíba, por exemplo? É só eu usar a escala, ok? Que é uma medida. Eu sei quanto o mapa foi reduzido e a partir daí quanto, por exemplo, aqui ele está utilizando a régua, quanto cada milímetro, ou mesmo centímetro, eu vou precisar ter para chegar até Parnaíba e saber exatamente essa distância em quilômetros. É possível fazer isso? É possível sim, basta utilizarmos a escala, ok? Geralmente a escala aparece designada nos próprios mapas,
na forma numérica e ou de forma gráfica, ok? Pode ser uma forma numérica simples ou escrita, tá? Tal distância representa tal distância em quilômetros. E legenda? O que é uma legenda? Bem, legenda é a utilização de símbolos em mapas para definir alguma representação e está sempre presente em mapas temáticos. Então, sempre que tivermos mapas temáticos, nós vamos ter a legenda, ok? Sempre nós vamos ter a legenda. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ela aqui no mapa. Alguns símbolos cartográficos e suas legendas são padronizados para todos os mapas, como o azul para designar a água e o verde para indicar uma área de vegetação, entre outros. Tá bom? Bem, aqui nós temos um mapa temático. Qual é o tema? Aqui embaixo. Mapa político do Brasil, mostrando a divisão por estados e regiões. Tá bom? Nós não temos aqui a legenda dos estados, mas nós temos a legenda das regiões. Como é que eu sei o estado? Ele está com o nome aqui, tá? Então eu sei que onde tem o nome do estado é porque representa aquele estado, essas divisões que estão aqui. E a legenda, o que é que ela me diz? Ela me diz onde está a região norte, por exemplo. E onde está a região norte? O verde é o norte. Então eu sei que aqui, ó, onde está verde, representa a região norte. Logo eu sei que Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins são estados da região norte do Brasil. E onde está o Nordeste? O Nordeste está aqui, ó, nessa cor meio alaranjada. Então quais são os estados do Nordeste? Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. E assim com as outras regiões também, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul do Brasil. Centro-Oeste de amarelo, o Sudeste de vermelho e o Sul do Brasil de azul. Então, para isso serve a legenda, para eu identificar exatamente o que o mapa está querendo mostrar a partir do seu tema. Orientação. A orientação é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais. Bem, quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste, ok? Norte, sul, leste e oeste. Professor, como é que eu vou saber qual é o norte? Bem, o Sol, ele nasce no leste, então o lado que o Sol estiver nascendo é o leste. Então eu aponto minha mão direita para o lado onde o Sol está nascendo e a minha frente, neste caso, vai ser sempre o norte. Então, o Sol nasce no leste, para trás vai ser o oeste. Ele nasce no leste e se põe no oeste. Para frente, no meu nariz, é o norte. E para trás, logicamente, o sul. Esses são os pontos cardeais. Tá bom? Então, é possível nós nos situarmos dessa forma também. Bem, orientação é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Olha, norte, sul, leste e oeste. Professor, e como eu vou me situar pelos pontos cardeais? Bem, o que você pode fazer é o seguinte. Pense numa coisa, o Sol sempre nasce no leste e se põe no oeste. Pensamos o seguinte, o Sol nasce no leste, o Sol está vindo daqui, ó. Se ele está vindo da minha direita, na minha frente é o norte. Ó. Ele nasce no leste e se põe no oeste. Então, leste, oeste. Na frente o norte e para trás é o sul. Ok? Então, a orientação que vai aparecer nos mapas, geralmente, é essa rosa dos ventos aqui. Ok? Então, orientação é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais importante para representar a direção da área
de um mapa. Alguns instrumentos utilizados na determinação da orientação cartográfica são a rosa dos ventos, a bússola e o aparelho de GPS. Como eu falei, neste caso aqui deste mapa do Brasil, nós temos a rosa dos ventos. E olha para onde está o norte, lá para cima. Okay? Para a nossa direita, nós temos, no caso, então, o leste. Para a nossa esquerda, o oeste. E para trás, sempre o sul. Ok? Claro que, como é trazido aqui, nós temos outras formas de encontrarmos o leste, o oeste, o norte, o sul, o nordeste. Basta utilizarmos uma bússola, um aparelho de GPS, por exemplo, vai nos indicar onde estão os pontos cardeais, tá bom? Mas na representação cartográfica, nos mapas, em sua maioria, o que nós vamos encontrar é a rosa dos ventos, indicando aí para que lado está o norte, o sul, o leste e o oeste. Globo. Globo é a representação tridimensional. E aí é algo importante para trazer, porque nós temos aqui, todos os mapas que eu tinha mostrado até agora, eram representações bidimensionais, ok? Por quê? Porque ele trazia um determinado espaço, no caso aqui o mapa do Brasil, em duas dimensões, ok? No caso aqui a sua dimensão espacial e a sua dimensão política, como? Pelas divisões. E aqui nós temos essa imagem em 3 dimensões. No caso aqui, a imagem tridimensional do globo terrestre, do mundo como um todo, tá bom? Nós temos aqui a representação política, nós temos aqui a representação espacial e nós temos também a sua representação em forma esférica, que vai dizer bem mais da realidade de fato do que é o mundo enquanto espaço, tá bom? Bem mais bem representado. Por quê? O mundo ele não é plano, o Brasil ele não é plano, muito pelo contrário, ele tem toda uma curvatura que só vai ser possível observar na imagem tridimensional e não na imagem bidimensional. Então, o globo é uma representação tridimensional do dado geográfico. Esta representação é mais realística, ok? Que um mapa planar, que um mapa bidimensional, pois o globo mantém as proporcionalidades espaciais, que é a área como um todo, a forma esférica, a direção exata e a distância, tá bom? É bem mais fácil calcular a distância pelo globo. Um mapa é uma representação bidimensional da superfície curva da Terra, ou seja, ela está plana ali. Para expressar um espaço tridimensional, em um mapa bidimensional é necessário projetar as coordenadas de um espaço tridimensional para um espaço bidimensional plano, o que tornaria inviável, em sua maioria, nós projetarmos a imagem tridimensional em algo plano. Por quê? Porque não seria ideal para vermos e também para analisarmos. Então, nós temos aí uma imagem tridimensional. Então, representação cartográfica bidimensional, nós temos aqui o mapa mundi, como nós chamamos, ok? Que não nos facilita calcularmos algumas distâncias, por exemplo, nem observarmos as curvas que existem na Terra, e nós temos aqui uma representação cartográfica tridimensional. Essa sim permite nós observarmos melhor onde está aquilo que nós procuramos no planeta Terra, tá? No planeta, na esfera do planeta Terra, ok? Por exemplo, nós estamos aqui, ó, aqui está o Brasil, aqui está a África, olha como é diferente. Os Estados Unidos já está aqui para cima, aqui temos Cuba, a Europa está para cá. Então, são formas diferentes de observarmos algo, né? No caso aqui, a imagem bidimensional e a imagem tridimensional, expressando o mundo em que vivemos. Bem, nosso tempo está corrido, vamos exercitar um pouco. Primeira questão,
O que é cartografia? Tempo para vocês responderem. O que é cartografia? Vamos para a resposta. É a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos mapas. Segunda questão. O que é um mapa? Agora que a gente sabe o que é cartografia, o que é um mapa? Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. É uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. Então, a forma de reduzir um espaço geográfico e representá-lo. Terceira questão. Opa! Um de cada vez. Baseado no que estudamos na aula de hoje, o que são plantas? O que são plantas baseados na aula de hoje? Não pense naquela plantinha lá no quintal de casa ou que está no jarro aí na sala não, tá bom? Plantas na geografia, né? A partir da aula de hoje. Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. São a representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande, tá bom? É a representação cartográfica a partir de uma escala muito grande, ou seja, é a representação de algo, tá bom? De forma na cartografia, pela cartografia. Quarta questão, o que é um croquis? Tempo para vocês responderem. Resposta: é um esboço cartográfico de uma determinada área, ou seja, pode não só ser feito à mão, mas também pode ser feito de forma eletrônica, ok? Num computador, mas é um mapa mais simples, que não tem muitos detalhes. Quinta questão. Na geografia, o que é uma escala? Nosso tempo está um pouco corrido, então nós vamos logo para a resposta. É a proporção entre a área real e sua representação em um mapa. É uma medida, tá? Que vai me dizer, depois que eu fizer a conversão, qual a distância entre um ponto e outro do mapa. Sexta questão. O que são legendas? Resposta: é a utilização de símbolos em mapas para definir algumas representações e está sempre presente em mapas temáticos. Sempre que temos um mapa temático, temos uma legenda. Última questão. Cite um exemplo de uma representação geográfica tridimensional. Essa é muito fácil, é o globo terrestre. O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que são mapas, observamos a função dos mapas, estudamos alguns elementos da cartografia e realizamos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.